Campeonato de pontos corridos é assim, cada jogo é uma final. Só que ontem foi uma final mais importante do que as outras e o Goiás foi bem nela. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33 e estamos falando da vitória sobre o Guarani por 2-1, um jogo contra um adversário direto na busca pelo acesso à Série A e em meio a um campeonato que se embolou, né? O Goiás disputa hoje uma vaga não com 5 ou 6 times, mas com 10, 11 times aí. Tem muita gente que hoje está lá na 10ª colocação e na semana que vem pode estar seguramente entre os 4 primeiros. O Goiás vem se mantendo nessa posição ali de ou dentro do G4 ou a 1 ou 2 pontos do G4. Não é uma situação das mais confortáveis, como eu já disse aqui em vários vídeos. Eu prefiro aquela lei de Senna, né? A lei de Senna, que é o Ayrton Senna, ele tinha um princípio de que ele precisava abrir 3 segundos pelo menos aí de quem estava atrás dele, para ter a garantia de que poderia ter algum errinho da parte dele e esse erro não ser fatal para ele ser ultrapassado. Então, é o que a gente chama, em outras palavras aí, de gordura, né, no futebol, aquela margem, a gordura para queimar. O Goiás precisa alcançar essa gordura e ele não tem conseguido isso justamente porque até o momento, apesar de ter um campeonato, o Goiás não é um time irregular na competição, pelo contrário, o Goiás tem mostrado uma regularidade padrão. Uma das coisas padrão que o Goiás tem feito é não ganhar 2 jogos seguidos. E também com raríssimas derrotas, você combina um empate ou 2 empates com uma vitória, um empate, uma vitória, depois uma derrota, uma vitória, um empate. Isso tudo está dando consistência para o Goiás se manter ali no topo, né? Pelo menos, ou quando sai por uma rodada só do G4. Só que isso precisa mudar, né? E aí nós já temos que pensar no próximo jogo, que é contra o Brusque. Para mim hoje o time que tem a pior defesa da competição. Eu tenho visto muitos jogos do Brusque e realmente, se o time se organizar para atacar, é muito difícil o Brusque segurar lá atrás. É um time também que ataca muito, um time que não tem medo, mas por isso mesmo sofre muitos gols. É a oportunidade que o Goiás tem de quebrar esse tabu da segunda vitória. Sobre o jogo de ontem, não dá para não falar do Tadeu, né? O Tadeu mais uma vez fundamental, o ataque do Guarani é muito forte, apesar de estar muito desfalcado o Bugre, principalmente o Elvis, que planeja, que organiza jogadas, que é o artilheiro da equipe, o que dá mais assistências. Então, nesse jogo de ontem, o Tadeu, mesmo assim com o Guarani desfalcado, o Guarani atacou bastante e o Tadeu foi fundamental. Levou um gol no final, mas que não foi culpa dele, a bola bateu na trave, entrou, ele se esticou e não deu, mas graças a Deus já estávamos ali nos acréscimos do segundo tempo, o Goiás vencia por 2-0, enfim, não cedemos o empate ao fim do jogo como contra o Remo, né? E o Tadeu, então, tem sido não nesse jogo, mas durante toda a Série B, aquilo que eu já disse, tem jogadores que são jogadores de Série A na Série B, e esses jogadores fazem muita diferença em favor do próprio time. É o caso do Remancano no Vasco, por exemplo, né? É o caso do Tadeu no Goiás. Então, esses jogadores, eles dão a esse time uma grande vantagem em relação aos demais, porque não tem goleiro, na minha opinião, do nível do Tadeu nessa Série B, apesar de termos goleiros muito bons em vários times, né? Vamos citar aqui do próprio Vila Nova, o arquirrival, ele tem um goleiro que é o Jorge, que é um goleiro muito bom, né? Mas o Tadeu realmente tem feito diferença para o Goiás nesta Série B. Outro jogador também que eu gostei da participação dele na partida de ontem foi o Nicolas, né? Não só pelo gol, que foi o gol mais fácil que ele fez, agora veio na sequência de 3 jogos com gols, mas também pela inteligência de jogo que ele vem demonstrando ter agora mais encaixado na equipe. Dá para sentir que ele está mais à vontade e acho que a gente entra num consenso de que ele realmente ganhou nessa disputa com o Bruno Mezenga a vaga de titularidade. E então ontem
Muito boa a participação do Nicolas no jogo também. O retorno do Rezende foi fundamental para crescer ao meio de campo. O Breno teve problema muscular, não pôde jogar, mesmo caso do David Duarte. Mesmo assim, o time cresceu e mudou o comportamento no todo em relação aos jogos anteriores. O Goiás marcou mais a saída de bola, fez pressão sobre o Guarani, quer dizer, não deixou o Guarani ficar à vontade de estar com a bola. E isso foi fundamental para que o Goiás conseguisse o resultado de ontem. É preciso ter essa postura contra outros times. Um time que o Goiás precisa fazer isso é o próximo jogo, né? O Brusque dá muito espaço. Se o Goiás pressionar, tomar a bola, vai ter facilidade para chegar ao gol do Brusque, né? Então é preciso pensar que isso não é estratégia para um ou outro jogo. O Goiás pode, com certeza, fazer isso contra qualquer time da Série B. É lógico, com maior ou menor intensidade, dependendo do momento, dependendo do contexto do jogo. Mas essa tática, e aí é mérito do técnico, né? Muita gente criticando o Marcelo Cabo, já dizendo, comparando o desempenho dele com o do Lisca, que foi pro Vasco. O Lisca, quer dizer, o Marcelo Cabo saiu do Vasco e o Vasco ganhou 4 seguidas, 3 seguidas, veio pro Goiás, o Goiás começou... Não, o Goiás mantém um padrão aí de pontuação como estava com o Pintado, não melhorou nem piorou. Se a gente pegar a tabela, a gente vai ver que a porcentagem aí de vitórias e derrotas, porcentagem de pontos é a mesma, então continua mais ou menos na média. Agora, é preciso dar tempo um pouco para o treinador encaixar o seu esquema. Eu ainda não tinha visto um rascunho de jogo do Marcelo Cabo até a partida de ontem. Ontem eu já vi alguma coisa mais formatada. Ele pôde contar com a volta do Apodi, também que fez assistência para o primeiro gol, não está ainda no auge da forma dele, saiu ontem preocupando, sentindo alguma coisa na coxa. Espero que não seja nada de grave, espero que tenha sido apenas uma forma de se poupar para a próxima partida, porque a gente precisa muito dele. Mas a volta desses titulares, com certeza, né, o Reinaldo também, que entrou e dá segurança para a zaga, a volta desses titulares vai dar ao Marcelo Cabo mais tranquilidade para trabalhar o time. Ainda não é o time dos sonhos, não é o desempenho dos sonhos que o torcedor espera, mas Série B tem disso, tem jogo feio, tem jogo que o time vai ganhar de 1-0 ali na Bacia das Almas, vai ter jogo que vai perder no último minuto, como foi contra o Remo, mas a gente precisa ganhar um pouco mais de consistência. O primeiro passo para isso é sim ganhar o próximo jogo. Ganhar o próximo jogo, ganhar do Brusque lá, vai fazer uma grande diferença nesse ânimo. Você imagina, temos um time que está hoje em terceiro lugar, o Vasco perdeu para o Remo, então o Goiás continua na mesma posição, né, na Série B. Ele no máximo ele volta para sexto lugar, ele não cai mais para sétimo, mas creio eu que temos boas chances de ficar no G4 no fim da rodada. Mas o Goiás não conseguiu ganhar 2 jogos seguidos, né? Isso é interessante, e precisa quebrar esse tabu, quebrar esse escrito, ganhar 2, ganhar 3 jogos seguidos para se firmar ali e conquistar essa gordurinha extra que a gente precisa e dar tranquilidade para o trabalho do treinador. Bom, e eu não falei no começo, mas falo agora para você. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like aqui, né? Estamos caminhando para o fim dele. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. E esteja sempre sendo muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a esse espaço, Canal Verde 33, que a gente discute Goiás. Você gostou do jogo ontem? Não gostou? Deixa o seu comentário aqui, diga quem foi o melhor jogador, diga se gostou da entrada do Felipe Bastos no final do jogo. Eu particularmente estou gostando da adaptação que o Felipe Bastos vem tendo no Goiás. Acho que ele pode vir sim a ser titular pelo que tem demonstrado, né? E em relação a alguma peça que a gente não destacou aqui, comenta aí, deixa seu comentário, ok? Um abraço, bom fim de semana, próximo jogo do Goiás, quinta-feira, ainda tem um tempo bom para a gente pensar aí e dar um descanso, fazer um balanço aí do que foi até agora e do que virá. Até mais, abraço verde.